Janeiro 13, lendo a história de Deus. Gênesis 27. Tendo Isaque envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Aqui estou. Isaque disse: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho: Ouvi o seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Então você a levará ao seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, a sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como o seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, o seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, o seu pai, que apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó trouxe e o seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, Esaú, o seu irmão, chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, levou-a ao seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, o seu pai, perguntou-lhe: Quem é você? Ele respondeu: Sou eu, o seu filho, o seu primogênito Esaú. Isaque tremeu com enorme violência e disse: Quem? Então apanhou a caça e a trouxe para mim.
Acabei de comer toda a caça antes de você entrar, e a ela abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: Abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: O seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: Com razão foi dado a ele o nome Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então, perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, o seu pai, respondeu-lhe: A sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Jacó foge de Esaú. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse em seu coração: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú, o seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo. Meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá. Porque eu perderia vocês dois em um só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou farta da vida por causa dessas etéias. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres etéias como estas, perderei a razão de viver. Gênesis 28. Então Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o fértil e o multiplique, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e à sua descendência a bênção de Abraão, para que você possua a terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, ao filho do Aromeu Betuel, Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, lhe dera a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo Esaú que Isaque, o seu pai, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, que foi acrescentada a outras esposas que ele já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se ergueu da terra, cujo topo alcançava os céus e pela qual os anjos dos céus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 29. Jacó chega a Padã-Arã. Então Jacó seguiu viagem e chegou à terra dos povos do Oriente. Olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra no lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Ele disse: Olhem, ainda é pleno dia e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para pastar. Eles, porém, responderam: Não podemos enquanto todos os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ele contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Então, ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, o seu sobrinho correu ao seu encontro. Ele o abraçou e beijou, levando-o para casa. Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Jacó casa com Lia e com Raquel. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Será que vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó amava Raquel, disse: Trabalharei para o Senhor 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então Jacó disse a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, no entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão também entregou a serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor, porque o Senhor me enganou. Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta filha, e daremos a você também a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Foi isso que Jacó fez. Quando completou a semana de núpcias da primeira, Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Para a filha Raquel, Labão deu a serva Bila,
a fim de que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, a quem amava mais do que Lia, e trabalhou para Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha miséria, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso, deu-lhe o nome de Simeão. De novo, engravidou e quando deu à luz mais um filho disse: agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.